O silêncio na cozinha às 3 da manhã não era paz. Era um vácuo financeiro. Sofia deslizava o dedo trêmulo pela tela do celular. A luz azulada refletia o contorno exausto de seu rosto, iluminando as linhas profundas que a privação havia esculpido. Abaixo do saldo, um número minúsculo, cruel, que zombava do esforço das últimas 4 semanas. Ela era uma mãe solteira, uma definição social que carregava o peso de uma armadura invisível, mas perfurável. A geladeira emitia um zumbido constante, uma promessa vazia de abundância que desmentia os poucos itens guardados lá dentro. Sofia não conseguia mais ignorar o fato de que a próxima semana traria a ameaça mais concreta. O aluguel atrasado. O recibo de luz repousava sobre a mesa de fórmica, parecendo mais pesado que uma pedra. Ela o virou e revirou, buscando um erro de cálculo, uma falha na matriz que pudesse devolver-lhe 20 ou 30 unidades monetárias. Mas a conta estava correta. E as contas se acumulavam, uma pilha constante que crescia na borda de sua visão periférica, transformando a mesa em um altar de obrigações não cumpridas. Ela se lembrou de Lia, sua filha de 7 anos, dormindo no quarto ao lado, respirando com a calma profunda de quem ainda não conhece a matemática da sobrevivência adulta. A inocência da criança era o motor de Sofia, e ao mesmo tempo, sua maior fragilidade. Lia dependia dela, e esse pensamento era um martelo implacável. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. A rotina de Sofia era uma sinfonia de turnos duplos. De manhã, no café, à tarde, na limpeza de escritórios. Seu corpo era uma máquina que exigia manutenção, mas só recebia cafeína e uma escassa reserva de sono. Ela fechou os olhos e, por um instante, o cansaço ameaçou derrubá-la na cadeira. Mas o som distante de um carro freando na rua abaixo a trouxe de volta. Ela se levantou, andando até a janela. O prédio era antigo, com escadas que rangiam e corredores que cheiravam a desinfetante vencido. A vista da rua era sempre a mesma, exceto por uma figura. Era Elias, o vizinho do último andar, um homem de poucas palavras, envolto em um silêncio quase monástico. Ele sempre parecia estar observando, embora nunca olhasse diretamente para ninguém. Naquele momento ele estava parado perto da entrada de serviço, iluminado pelo poste falho. Ele não estava fazendo nada aparente, apenas segurando uma pasta antiga e olhando para o céu noturno, como se estivesse esperando por uma entrega que nunca chegava. Sofia sentiu um arrepio. Elias era um mistério naquela comunidade apressada. Muitos diziam que ele era um ex-professor, outros, que tinha algum segredo sombrio. O que um homem daquela idade estaria fazendo ali, parado na escuridão, às 3 da manhã? Ele parecia estar inspecionando o jardim maltratado, mas havia uma tensão em sua postura que sugeria algo mais importante. Elias era a única variável desconhecida em sua equação de miséria previsível. O vento frio chicoteou a vidraça. Sofia recuou, sentindo a urgência de agir. Não podia ser vencida pelo medo ou pela hesitação. Ela pegou a carteira, abriu-a e tirou o único item de valor emocional que restava. Um pequeno medalhão de prata que sua avó lhe havia dado. Era o último recurso, o sacrifício final antes de ter que enfrentar o proprietário, Sr. Machado, cuja paciência era notoriamente curta. Vender o medalhão parecia profanar a memória, mas Lia era a memória viva que importava. A coragem de Sofia era moldada por essa necessidade brutal de proteção. Ela se sentou novamente, o medalhão frio em sua palma. O apartamento parecia encolher ao seu redor, pressionando-a com as paredes sujas e o teto baixo. O aluguel atrasado não era apenas uma dívida. Era o risco de perder a única segurança que Lia conhecia. Sofia fechou os olhos novamente, e desta vez, não era cansaço. Era uma oração muda, um pedido desesperado por um vislumbre de esperança. Naquela mesma manhã, enquanto o sol rastejava timidamente sobre o horizonte cinzento da cidade, Sofia deixou Lia na escola e correu para a loja de penhores. O lojista, um homem corpulento com olhos desinteressados, avaliou o medalhão rapidamente. O preço oferecido foi humilhante, uma fração do seu valor sentimental e mal suficiente para cobrir 1/3 da conta de água. Sofia hesitou. Se ela aceitasse,
Estaria comprando apenas mais 2 dias de paz ilusória. É o máximo, disse o lojista, sem levantar os olhos. Sofia balançou a cabeça, sentindo um nó na garganta que a impedia de falar. Ela pegou o medalhão de volta. Não era assim que terminaria. Ela não venderia sua história por um preço tão baixo. A recusa, embora imprudente, reforçou sua determinação. Ela tinha que encontrar uma solução maior. Uma ponte, não apenas um band-aid. Ao voltar para o prédio, ela viu o carro do Sr. Machado estacionado em uma vaga proibida. Seu estômago revirou. Era muito cedo para uma visita oficial. Mas o cheiro de problemas pairava no ar. Machado, com sua camisa engomada, estava na porta do apartamento de Sofia. Ele não bateu. Ele apenas usou a chave mestra. O pânico gelou Sofia no meio do corredor. O que pensa que está fazendo, Sr. Machado? A voz dela era aguda, mas tremia. Machado virou-se, com um envelope pardo nas mãos. Senhora Silva, os termos do contrato são claros. 2 meses de aluguel atrasado. É apenas 1 mês, ela corrigiu, tentando manter o controle, apesar do calor subindo em suas faces. E o mês que está começando. O aviso legal de despejo foi protocolado. Você tem 72 horas para desocupar, ou entraremos com a força. Ele não parecia zangado, apenas mecanicamente cruel. Era a forma como ele tratava os negócios. Eu posso conseguir o dinheiro. Preciso de mais tempo. Estou trabalhando em 3 lugares. Machado apenas sorriu. Um sorriso fino e sem humor. Todos têm problemas, Sofia. A diferença é que a minha hipoteca não vai esperar por seus turnos extras. Ele lhe entregou o envelope. Pesado e frio, o papel parecia queimar seus dedos. Quando Machado desceu as escadas, emitindo um som irritantemente confiante, Sofia sentiu o chão sumir. Ela estava prestes a cair, mas se apoiou no batente da porta. Foi então que ela ouviu um som vindo da escada de incêndio. Não era o rangido usual do metal, mas um som abafado, como se alguém estivesse limpando a garganta. Ela olhou rapidamente. A escada era escura e raramente usada. No patamar mais alto, quase invisível na penumbra, estava Elias. Ele havia observado a cena inteira. Seus olhos encontraram os de Sofia por um breve, intenso segundo. Havia algo neles, não pena, mas uma análise profunda, quase científica, de sua desgraça. Sofia sentiu-se invadida, exposta. Por que ele estava ali? Elias não era de intromissão. Ele deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão do último andar, deixando Sofia com um envelope de despejo, e a sensação de que, embora estivesse sozinha em sua luta, ela estava sendo observada. O que ele viu? E mais crucialmente, o que ele faria com essa informação? O risco agora era duplo: a ruína financeira e a vigilância misteriosa do vizinho. A realidade do despejo forçou Sofia a um estado de hiperfoco febril. As contas acumuladas não eram mais meros lembretes. Eram inimigos ativos. Ela estava no limite. O dia seguinte foi gasto ligando para todas as conexões perdidas, implorando por adiantamentos, ou até mesmo por um empréstimo pequeno o suficiente para afastar Machado. Cada porta que se fechava era um golpe seco, drenando um pouco mais de sua coragem. No final daquele dia, Lia voltou da escola com uma febre baixa e a tosse característica que sempre a atingia no início das mudanças de estação. A preocupação de Sofia imediatamente se deslocou do dinheiro para a saúde da filha. As despesas médicas, mesmo que mínimas, pareciam agora montanhas intransponíveis. Ela precisou comprar remédios caros. A culpa a atingiu como uma onda de choque. Se tivesse o controle financeiro, talvez pudesse ter proporcionado um ambiente mais saudável, uma dieta mais rica que fortalecesse a imunidade de Lia. Este era o preço de ser uma mãe solteira sobrecarregada. O sacrifício invisível que ninguém via no extrato bancário. Enquanto Lia dormia, Sofia tentou trabalhar em seu laptop, digitando freneticamente propostas de freelance para preencher as horas noturnas. O teclado clicava no silêncio pesado. Seu foco era interrompido repetidamente pelo som da tosse de Lia. Era um ciclo vicioso de exaustão e obrigação. No meio da noite, Sofia foi buscar um copo d'água. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes vindo do andar de Elias. Ele morava sozinho, ou pelo menos era o que todos pensavam. As vozes eram baixas, mas distintas, e pareciam ser uma discussão séria. Sofia parou, o coração acelerado pela mistura de curiosidade e medo. O risco é alto, Elias. Uma voz masculina e profissional falava. Você está desviando os recursos que precisamos para a próxima fase. Ela não é sua responsabilidade.
A resposta de Elias foi mais baixa e gutural. É um investimento. Um retorno sobre a decência, se é que você entende de decência. A situação dela é crítica. O banco não vai esperar. Investimento. Risco. Banco. Sofia se encolheu perto da parede. O que diabos Elias estava fazendo? Ele parecia estar envolvido em algo sombrio. Sua mente, já esgotada, começou a construir narrativas alarmantes. Ele viu Machado. Ele sabe da minha situação. Se ele está envolvido em agiotagem ou algo ilícito e está mencionando o banco, talvez ele esteja tentando explorar a vulnerabilidade dela. Esta era uma quase revelação que aterrorizava Sofia. Ela pensou na pasta que ele segurava na noite anterior. Seria Elias um predador disfarçado de vizinho calmo? A voz profissional continuou. Você precisa parar de misturar caridade com a gestão. Se você quer ajudá-la, faça-o de forma direta. Este método indireto é perigoso. Indireta é a única maneira, respondeu Elias, a voz carregada de resignação. O orgulho dela não aceitaria esmolas. Ela precisa de uma oportunidade. Um pequeno amortecedor para recuperar o fôlego. Sofia congelou. Ele estava falando sobre ela. Sem dúvida, ele sabia sobre o orgulho dela, sobre a luta que ela travava para não pedir ajuda. Mas o que significava método indireto? E por que ele chamava a ajuda de investimento? A possibilidade de que ele fosse perigoso lutava com a estranha sensação de que ele estava tentando protegê-la de alguma forma. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a decisão tomada. Ela não podia arriscar a segurança de Lia por causa de um vizinho misterioso. Ela precisava confrontá-lo, entender o jogo em que ele estava jogando, antes que ela se tornasse um peão involuntário. Lia ainda estava febril, mas insistiu em ficar acordada, desenhando em uma folha de papel. Seu desenho era um sol gigante sobre um prédio. É o nosso prédio, mamãe, mas com janelas mais brilhantes, disse ela, tossindo levemente. A inocência de Lia, sua simples busca por esperança, reforçou a coragem de Sofia. Ela não ia fugir dessa luta. Mamãe precisa conversar com o Sr. Elias por um momento, disse Sofia, forçando um sorriso. Você consegue ficar quietinha assistindo ao desenho? Lia assentiu, os olhos grandes fixos na tela. Sofia subiu os degraus rangentes até o apartamento de Elias. Cada passo era uma decisão, um passo em direção ao desconhecido. Ela parou diante da porta dele, uma porta sólida de madeira escura, muito diferente da dela. Ela podia ouvir o som suave de música clássica vindo de dentro. Ela levantou a mão para bater, mas hesitou. E se ele estivesse envolvido em algo realmente sério? E se ele a ameaçasse? O que ela faria? Ela engoliu o medo. Sofia bateu firmemente, 3 vezes. A música parou imediatamente. Seguiu-se um silêncio total. Ela esperou. Nada. Bateu novamente. Finalmente a porta se abriu lentamente, revelando Elias. Ele estava vestido de forma simples, mas organizada. Seus olhos, de um azul claro incomum, a fitaram com uma intensidade que fez Sofia sentir-se nua. Sofia, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Não era uma pergunta. Era um reconhecimento. Sofia teve que lutar para que suas palavras não saíssem como um grito histérico. Senhor Elias, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu ouvi a conversa. Sobre o investimento. Sobre o banco. Sobre o método indireto para me ajudar. O rosto de Elias não mudou. Mas havia uma microexpressão de alívio, seguida por uma cautela renovada. Ele não a convidou a entrar. Ele apenas ficou parado, bloqueando a visão do interior de seu apartamento. Sofia, ele repetiu, desta vez com mais peso. Você está sendo observadora. Isso é bom. Ser observadora me diz que estou prestes a ser despejada. E que meu vizinho está planejando algo misterioso que me envolve. Ela disparou, ignorando a sutileza. Estou desesperada. Diga-me o que está fazendo antes que eu faça algo estúpido e envolva as autoridades. Ele suspirou, um som longo e pesado que carregava o peso de anos de segredos. O que você ouviu é a verdade, Elias admitiu. E Sofia sentiu o sangue gelar. Eu estou tentando ajudá-la, mas a maneira como estou fazendo é complicada. Eu não quero que você se preocupe. Não se trata de agiotagem. Então, do que se trata, Sr. Elias? As contas acumuladas não esperam por complicações. O Sr. Machado não espera por métodos indiretos. Elias fez um movimento lento, passando a mão pelo queixo. Ele parecia estar considerando o risco de revelar demais. Trata-se de um fundo de emergência que criei há muito tempo. E você, Sofia, é o próximo beneficiário dele. Sofia piscou.
a descrença lutando com a exaustão. Ele era louco? Um fundo? Para ela, eu vi o machado hoje. Elias continuou ignorando a expressão dela. E sei que o prazo é hoje à tarde. E o que você está prestes a descobrir sobre esse fundo pode mudar tudo. Mas se você entrar agora, Sofia, você terá que prometer algo em troca. Ele pausou, a tensão aumentando dolorosamente. O que eu tenho que prometer? Sofia perguntou, sua voz agora um mero fio. Você tem que prometer que depois de resolver isso, você vai parar e realmente ver o que está ao seu redor. Que você vai estender a mão a quem precisa, assim como esta mão está sendo estendida a você. Ele a olhou profundamente. A superação começa com o reconhecimento de que ninguém consegue tudo sozinho. Mas se você aceitar, você tem que agir rápido. O prazo do machado está chegando, e há um detalhe que você ainda não percebeu sobre o envelope que ele deixou. Sofia fechou os olhos por um instante, sentindo a coragem se multiplicar. Se você também acredita que ninguém enfrenta a vida sozinho, comente sua cidade, compartilhe sua história, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Cada gesto de apoio acende uma luz de esperança em alguém que precisa. A promessa de Elias pairava no ar como fumaça. Parar. Ver. Estender a mão. E o detalhe no envelope? Sofia estava presa em um turbilhão de emoções. A desconfiança ainda era forte. Era difícil acreditar na benevolência pura e simples de um estranho, especialmente quando o mundo havia se mostrado tão impiedoso. Mas o desespero dela era maior que o ceticismo. Sofia desceu correndo as escadas, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela precisava do envelope. No apartamento, Lia ainda estava assistindo ao desenho, mas seus olhos estavam pesados. Sofia pegou o envelope pardo, que ainda estava jogado sobre a mesa. Ela o abriu novamente. As palavras frias e legais de Machado pareciam idênticas. Notificação de despejo. Ela folheou o conteúdo procurando por algo incomum. Não havia notas adesivas ou qualquer anotação. O que estou perdendo? Ela murmurou para si mesma, sentindo o pânico subir à medida que o relógio avançava. Ela relembrou as palavras de Elias. Um detalhe que você ainda não percebeu. Sofia levou o envelope contra a luz fraca da sala. O papel era mais grosso do que o normal. Ela sentiu uma protuberância na parte de trás, sob o texto. Não era apenas um aviso legal. Era um envelope recheado. Com os dedos tremendo, ela rasgou a parte de trás. De dentro, não caíram moedas ou um cheque, mas sim uma chave de acesso e um cartão de visita simples. Sem logotipo, apenas um nome e um número de telefone escritos à mão. O cartão tinha as letras FAE no canto, e o mais chocante, junto, havia uma notificação de depósito bancário. Sofia pegou o comprovante. Seus olhos escanearam a linha final, o saldo. Um valor que não cobria apenas o aluguel atrasado, mas que excedia em muito o total das contas acumuladas que a sufocavam. Era um respiro de meses, talvez anos, de segurança. O nome da origem do depósito estava em uma fonte pequena, e parecia ser de uma entidade de crédito local, mas o número de referência era longo e complexo. Isto é loucura, sussurrou Sofia. Alguém havia depositado uma quantia substancial em sua conta bancária, e Elias estava envolvido. Ela olhou para o cartão de visita. FAE. Fundo de Apoio a Empreendedores? Famílias em apuros extras? O enigma era torturante. Sofia pegou o telefone e discou o número. Um toque. 2 toques. Ela olhou para Lia, que tossiu novamente, lembrando Sofia da urgência. Uma voz feminina atendeu. Calorosa, mas profissional. Fundação Elias. Como posso ajudar? Fundação Elias. Sofia sentiu as lágrimas chegarem, mas lutou contra elas. Meu nome é Sofia Silva. Eu recebi um depósito e este cartão. E estou no meu limite. A mulher do outro lado da linha, que se identificou como Clara, parecia preparada para a ligação. Sofia, bem-vinda ao fundo. O Sr. Elias é o administrador. Ele tem acompanhado sua situação, como faz com várias mães solteiras e pessoas em situações críticas de dificuldades financeiras neste prédio e em outros próximos. Ele tem me vigiado? Sofia perguntou, sentindo um misto de gratidão e violação. Ele não vigia. Ele observa o padrão. Ele vê as pessoas que trabalham com paixão e coragem, mas que são esmagadas pelas estruturas financeiras. Ele viu sua luta, viu os turnos noturnos e viu que o orgulho a impedia de pedir ajuda. Clara explicou que Elias,
que havia sido um investidor e empresário de sucesso na sua juventude, havia dedicado sua aposentadoria a criar um fundo discreto para fornecer amortecedores financeiros a pessoas selecionadas que demonstrassem força e dedicação, sem o constrangimento de um empréstimo ou doação pública. O depósito não era uma doação, era um investimento em seu futuro, um capital semente com um termo de devolução flexível, quase simbólico, mas que exigia a promessa de ajudar outros no futuro. A quase revelação de Elias, ser um agiota ou um mafioso, desabou, dando lugar à realidade mais estranha de todas. Ele era um anjo da guarda disfarçado de vizinho solitário. A ajuda inesperada de vizinho era a coisa mais surreal que havia acontecido em sua vida. Mas havia um detalhe crucial. Por que o Sr. Machado me entregou isso? Sofia perguntou, olhando para o envelope de despejo. Clara hesitou. Machado também é um beneficiário, Sofia. Anos atrás. Ele estava a ponto de perder tudo. Elias o ajudou sob a mesma promessa. Ele usa Machado para entregar os fundos mais urgentes, pois Machado tem acesso legal aos edifícios e pode disfarçar a ajuda como papelada oficial. Ele está pagando o fundo com serviços discretos. Isso explicava o sorriso de Machado. Não era o prazer de destruir, mas o alívio de estar cumprindo uma tarefa que, no fundo, era construtiva. O ciclo da superação estava em movimento. Clara continuou, sua voz suave, mas firme. O depósito já está na sua conta. Você tem o fôlego que precisava. Agora, a promessa. O Sr. Elias acredita que o recurso mais valioso não é o dinheiro, mas a capacidade de mobilizar esperança. Sofia sentiu um peso colossal ser removido de seus ombros. A dor física de meses de estresse começando a se dissolver. Ela olhou para Lia, que sorriu fracamente para ela. O amor materno podia finalmente relaxar por um momento. O que eu faço agora? Sofia perguntou, a voz embargada. Primeiro, pague o aluguel e as contas. Depois, use a chave de acesso. Ela te levará a uma comunidade fechada, onde pessoas como você, que superaram suas dificuldades financeiras graças ao Fundo Elias, compartilham estratégias e apoio mútuo. É ali que sua parte da promessa começa, oferecendo sua experiência, sua coragem e sua perspectiva para aqueles que estão onde você estava ontem. Isso não é apenas sobre receber, é sobre propagar a resiliência. Sofia desabou na cadeira, o envelope rasgado no chão, o telefone ainda quente em sua mão. Obrigada, ela conseguiu dizer, as lágrimas finalmente escorrendo. Diga ao Sr. Elias que eu entendi a promessa. Clara respondeu. Ele sabia que você entenderia. Nós todos passamos por isso. Agora, sobre a plataforma, Clara, da Fundação Elias, passou os 15 minutos seguintes guiando Sofia por um portal digital discreto, a comunidade de superação que Elias havia construído. Sofia digitou a chave de acesso. A tela se iluminou, revelando um fórum ativo, não de caridade, mas de estratégia e esperança. Havia depoimentos, dicas de gestão financeira de curto prazo e histórias de pessoas que, assim como ela, haviam sido resgatadas no último minuto. Sofia viu um tópico intitulado O Fundo, da Exaustão à Missão. Era aqui que sua promessa se materializava. Ela começou a processar a magnitude da mudança. O cheque estava lá, real. O aluguel atrasado estava sob controle. As contas acumuladas se tornavam meras formalidades, mas a promessa de Elias a forçava a olhar além de sua própria emergência. Clara incentivou Sofia a ler algumas das histórias. O que o Sr. Elias quer é que você se inspire. E mais importante, que inspire. A resiliência é um ciclo. Ninguém espera que você se torne uma conselheira financeira amanhã. Mas sua jornada como mãe solteira é um farol para outras. Sofia leu uma postagem de uma mulher que se identificava como JM, que falava sobre a vergonha de precisar de ajuda, e como a descrição do Fundo Elias a permitiu aceitar sem sentir-se humilhada. O investimento me deu tempo, e tempo me deu a coragem de começar meu próprio negócio, escreveu JM. A Fundação Elias não era apenas dinheiro. Era a prova de que a empatia pode ser estruturada. Enquanto Sofia absorvia tudo isso, ela pensou em outras mães do bairro que via no ponto de ônibus, com o mesmo olhar cansado, a mesma pressa frenética. Ela percebeu que a verdadeira esperança não era o dinheiro em si, mas o conhecimento de que havia uma rede invisível de ajuda inesperada de vizinho, ou neste caso, de um ex-vizinho, que se importava. Sofia pegou o laptop e abriu um novo documento. Ela começou a escrever sua própria história.
focando não nos detalhes do que perdeu, mas na sensação de ser esmagada pela responsabilidade. Eu era uma mãe solo que estava afundando. Ela digitou. Minha filha, Lia, era meu tudo. Mas o peso de prover sozinha fez com que eu perdesse o foco na estratégia. Eu estava tão concentrada em cavar que não percebi que precisava de uma escada. E a escada veio de onde eu menos esperava: o silêncio e a observação de um vizinho. Ela descreveu a humilhação do lojista, o medo de Machado e a quase revelação de Elias ser perigoso, transformando-se na realidade de que ele era um benfeitor. Se você está lendo isso, se você está na mesma escuridão que eu estava na noite passada, verificando um saldo bancário que dói, eu quero que você saiba: você não está sozinha. A ajuda existe, mas às vezes ela se disfarça. Às vezes, o que parece um aviso de despejo é, na verdade, uma chance para recomeçar. Não se isole em sua dificuldade financeira. Busque a comunidade. Se você sente esse peso, se sua luta é manter o básico, se você acredita na força do amor materno e na necessidade de superação, procure recursos. Explore as redes de apoio locais. Procure fundações que invistam em pessoas, não em lucros. O primeiro passo da coragem não é lutar mais, mas aceitar que você precisa de apoio para redefinir o campo de batalha. Não tenha medo de estender a mão, pois a pessoa que a estender de volta pode ter estado exatamente onde você está agora. A redação do seu testemunho foi o ponto de virada emocional. Não era apenas um agradecimento, era a materialização de sua promessa. Ela estava transformando sua dor em um guia. Sofia respirou fundo. O medo estava diminuindo. A incerteza ainda existia, mas agora ela vinha acompanhada de ferramentas. Ela ligou para Clara para confirmar a postagem do seu depoimento no fórum. Você fez o primeiro passo, Sofia, disse Clara, com satisfação genuína. Agora vá até Elias. Ele quer ver a mudança em seus olhos. Antes de ir, Sofia foi até Lia. A febre havia baixado. Lia estava deitada, enrolada. Sofia beijou sua testa. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe te promete. Lia sorriu, o sorriso fraco da criança que confia cegamente. O amor materno de Sofia agora tinha uma fundação sólida, além da pura força de vontade. Ela finalmente podia ser a mãe que Lia merecia. Não apenas a provedora exausta, ela subiu as escadas novamente. Desta vez, não havia medo. A porta de Elias estava entreaberta. Sofia empurrou a porta de Elias suavemente. O apartamento dele não era luxuoso, mas irradiava uma austeridade confortável, repleta de livros antigos e um silêncio ponderado. Elias estava sentado em uma poltrona de couro, lendo um volume encadernado. Ele levantou os olhos, e desta vez, o olhar dele era de aprovação. Você leu o material, Elias afirmou, fechando o livro. Não era uma pergunta. E eu fiz a promessa, Sofia respondeu. Ela não precisava agradecer pelo dinheiro. O agradecimento estava em sua postura ereta e na ausência de pânico em sua voz. A fundação não é um conto de fadas, Sofia. O dinheiro pode comprar tempo, mas a superação é sua. Eu vi você lutando. A maioria desiste muito antes de você. Sofia sentou-se na cadeira à frente dele. Eu pensei que o senhor era um agiota. Quando ouvi sobre investimento e risco e o senhor me observando, Elias sorriu. Um leve movimento dos lábios que dissipou sua aura de mistério. O medo faz com que interpretemos a descrição como ameaça. Sim, eu observei. Não porque eu quisesse invadir, mas porque eu precisava de certeza. O fundo opera com recursos limitados. Eu precisava saber se você tinha a resiliência para transformar a ajuda em algo sustentável, não apenas um alívio temporário. Sua dedicação a Lia é sua maior prova de coragem. Ele explicou que, ao usar Machado para a entrega, ele estava não apenas garantindo a discrição, mas também reforçando o ciclo de apoio. Machado, tendo sido ajudado, sentia-se compelido a participar, transformando um antigo foco de estresse, o senhorio, em um agente de esperança. O que eu mais temia era o aluguel atrasado. Agora eu tenho tempo, disse Sofia. Tempo para pensar estrategicamente. Tempo para focar na saúde de Lia. Tempo para usar sua experiência de mãe solteira não como um obstáculo, mas como uma fundação de força. Elias concordou. O Fundo Elias investe em pessoas que não desistem, que compreendem que as dificuldades financeiras são muitas vezes uma falha sistêmica, não pessoal.
Elias entregou-lhe uma agenda pequena e elegante. Este é o seu novo plano. Eu quero que você use este primeiro mês para estabilizar. Depois, comece a dedicar 2 horas por semana ao fórum. Comece a mentorar uma pessoa. Seu papel não é pagar o dinheiro de volta, Sofia. Seu papel é pagar a esperança adiante. O peso da dívida havia sido substituído pelo peso da responsabilidade moral. Era um fardo mais leve, mas ainda significativo. Sofia aceitou a agenda. E se eu falhar na promessa? A falha é parte do processo. Mas não a negligência. Você é inteligente, Sofia. Eu vi a forma como você administrava as poucas migalhas que tinha. Agora você tem recursos. Use-os para reescrever sua história. Sofia levantou-se. Ela sentiu uma gratidão imensa por aquele homem que viu sua luta sem julgá-la. Ele representava a essência da ajuda inesperada de vizinho. O arquétipo do apoio silencioso. Eu vou fazer isso, Sr. Elias. Pela Lia. E por todos os outros que estão sentados agora à luz do monitor, calculando o que não tem. Ao sair do apartamento de Elias, Sofia não estava apenas aliviada. Estava transformada. Ela desceu as escadas não como uma vítima do sistema, mas como uma agente de mudança. O envelope de Machado estava resolvido. O banco estava seguro. As contas acumuladas seriam pagas. Ela entrou em seu apartamento. Lia havia acordado e a olhava com curiosidade. Mamãe, por que você está chorando e sorrindo ao mesmo tempo? Sofia se ajoelhou e abraçou Lia com força, sentindo o calor do corpo da filha. Porque às vezes, meu amor, o mundo nos surpreende. E o susto de hoje nos mostrou que, com um pouco de coragem e muita esperança, nós vamos não apenas sobreviver, mas prosperar. O sol, finalmente, rompeu as nuvens pesadas daquela tarde, e um raio dourado atingiu a janela, iluminando o desenho de Lia, o prédio com janelas mais brilhantes. Sofia percebeu que o desenho não era um desejo, era uma profecia. O amor materno havia vencido, não por sorte, mas pela intervenção silenciosa de um homem que sabia que a verdadeira riqueza reside em levantar aqueles que caíram. A luta da mãe solteira era longa, mas o caminho agora estava iluminado pela promessa de que a rede de superação seria sua nova fundação.